lá na festa dos outros, mas eu me sinto honrado, meu pastor. Quero trazer uma palavra de meditação para a igreja, aproveitando o tempo que é dispensado para a palavra no trabalho, e eu quero ler com os irmãos o texto que está localizado no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 13, o versículo de número, seria o 4, mas vamos ler do 3 e o 4, para ficar uma porção maior da Escritura. Gênesis, capítulo 13, e o 3 e 4. Os irmãos encontraram? Amém? Amém. E fez as suas jornadas do sul até Betel, ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Eu gostaria de trazer uma meditação, e se fôssemos intitular, trazer um sermão temático, falaríamos sobre Abraão e uma trajetória de altares. Mas eu não sei se eu dou conta de ministrar um sermão temático, então eu vou andar aqui devagarzinho com os irmãos, refletindo na palavra, e a igreja bem atenta. Eu acredito que Deus falará conosco através da sua palavra. Quantos comungam esse pensamento, digam amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu acabo de fazer menção de um texto, 2 versículos da palavra de Deus, que chama a nossa atenção. Esse texto, ele narra o retorno de Abraão, quando ele volta do Egito, e ele retorna. Só que é importante destacar ou chamar a atenção para quem é a pessoa de Abraão. Quem foi esse personagem na história sagrada? E eu sei, estou cônscio que a igreja é conhecedora da história de Abraão. Até porque, se nós pararmos para ver, ele é mencionado quase em todo o culto, pois ele é o pai da fé, o amigo de Deus, enfim, aquele que fora escolhido para que da sua descendência Deus suscitasse, fizesse nascer uma nação que representaria o seu amor e a sua justiça. Abraão é filho de Terá, e Terá, o seu pai, era idólatra, vivendo na cidade de Ur dos Caldeus. Isso é mencionado por Josué no capítulo de número 24, já nos livros históricos do Antigo Testamento, que traz a narrativa. Josué, ele se coloca diante da nação e ele faz menção de Terá e Naor, que eram adoradores de vários deuses politeístas. E então ele lança aquele desafio, chamando o povo para servir ao Senhor. E o próprio Josué, ele se dá como exemplo, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a história sagrada traz essa narrativa e nos apresenta toda a genealogia. Abraão é filho de Terá, vivendo em Ur dos Caldeus, que era uma cidade que politicamente e economicamente estava se desenvolvendo. E porque, posso dizer, como alguns especialistas, estudiosos
da Bíblia Sagrada e também da história vão dar conta que ela estava em pleno apogeu no seu crescimento. Era uma cidade que estava despontando no crescimento econômico. E é exatamente nessa cidade que Deus se revela a um homem chamado Abrão e vai dizer a ele no capítulo de número 12, na altura do versículo de número 1, aonde o texto sagrado faz uma narrativa da vocação e da chamada de Abraão, quando o Senhor fala para ele e diz: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. E é aí que começa a caminhada de Abraão, começa a jornada ou a trajetória de altares na vida do patriarca, porque depois de ouvir a voz do Senhor falando com ele em Ur dos Caldeus, ele pega toda a sua família, o seu pai Terá, o seu sobrinho Ló, e prossegue em viagem, sai em viagem, e chega em determinado lugar, ele para, e então ele faz um altar para invocar o nome do Senhor. Invoca o nome do Senhor, e depois de fazer o culto, o Senhor se revela para ele, se revela no primeiro altar. Qual é o primeiro altar? O primeiro altar é o altar da manifestação da promessa de Deus. Eu vou falando aqui de promessas iniciadas. É o que você encontra no capítulo de número 12 do livro de Gênesis, promessas iniciadas na vida de Abraão. O primeiro altar acontece logo depois que Deus o convoca para uma chamada. Só que para que as promessas de Deus se iniciem na vida de Abraão, eu vou destacar e chamar a sua atenção para algo que eu considero importante e relevante para o nosso aprendizado e para a nossa caminhada cristã. Tem duas coisas que são importantes aqui. O que é, pregador? A primeira coisa é a teoria. O que é a teoria que o texto nos fornece aqui? É Deus falando com Abraão. É teórico, irmãos. Deus fala com Abraão dizendo: sai da tua terra e da tua parentela. São as diretrizes divinas, são as orientações, é a teoria divina, é a fala de Deus. Qual é o segundo aspecto que o Senhor quer destacar, pregador? É a prática. E aí eu já lanço luz sobre um dilema extraordinário, que é quando você é desafiado em sair da teoria para a prática. Sair da teoria para a prática. Por que, pregador? Porque o Senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo porque Abraão, ele é um exemplo para nós. Abraão ouviu a voz de Deus, mas eu quero que você relembre que eu estava nesse instante dizendo que ele é filho de Terá, um homem que vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade politeísta, adorando a vários deuses. Então, naturalmente, Abraão traz na sua essência a adoração a vários deuses. Naturalmente, Abraão estava tendencioso a não acreditar, até porque ele poderia fazer essa indagação: eu nem conheço esse Deus que falou. Será que verdadeiramente era o primeiro contato dele com a manifestação de Deus? E aí é por isso que Abraão, eu vou trazer ele como exemplo para nós, como um exemplo de alguém que tem a capacidade de tirar as orientações divinas da teoria e trazê-las para a prática, porque Abraão não somente ouviu, mas ele atendeu ao chamado de Deus, ele saiu para obedecer a voz do Eterno. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Na trajetória de altares, na caminhada de Abraão, o primeiro altar é o altar da manifestação de Deus.
Deus se manifesta a Abraão. Deus inicia as promessas na vida de Abraão. Aí é interessante, talvez alguém está aqui dizendo, mas eu ouvi as promessas de Deus na minha vida, e eu até consegui tirá-las da teoria e colocá-las na prática. Eu obedeci, eu tive a disposição de atender o chamado de Deus, porém eu acho que está demorando. Eu quero que você entenda que as promessas é uma manifestação de Deus para a nossa vida, portanto, uma iniciativa divina. Não compete a mim determinar o tempo da promessa, não compete a você determinar o tempo da promessa, mas compete a mim e a você obedecer a voz de Deus, e então viveremos a promessa do Senhor. Aleluia. O segundo altar na vida de Abraão é Deus revelando-se e declarando as promessas. Ele vai para Betel e lá ele constrói o segundo altar. Ele constrói o segundo altar para adorar o nome do Senhor. E a Bíblia dá conta que ele construiu este altar e invocou o nome do Senhor. E o Senhor se manifestou a ele, declarando ali, reiterando a promessa, ratificando a promessa, dizendo: eu farei da tua descendência como as estrelas do céu. Olhe para o céu, se você puder contar as estrelas do céu, você poderá contar a tua descendência. Isso é altar de promessas declaradas. Tem muita gente aqui que sabe que tem uma promessa de Deus, que sabe que Deus tem algo para fazer na sua vida, mas ainda está submergido, ainda está mergulhado no oceano da indecisão, sem saber o que vai fazer. Outro dia eu estive pregando ali no templo central da igreja do Campo do Grande Disseu, no dia 14 deste mês, e quando eu desci do altar, uma jovem, eu lembrei de uma das minhas filhas, a maneira dela conversar, e ela dizia da seguinte maneira: ei pastor, eu tenho uma promessa de Deus, estou cursando enfermagem, mas nas madrugadas o Senhor tem falado comigo, e Ele tem me dito que quer me usar na área pedagógica da igreja. E eu fiquei ouvindo, e então ela me dizia: acendeu uma indecisão no meu coração. E aí ela me perguntou: pastor, será que eu devo deixar o curso de enfermagem e passar para a área da pedagogia? Aí eu comecei a dizer para ela, eu digo: não, minha filha, conclua o curso, porque você vai servir a Deus no ministério cristão, e Deus vai lhe capacitar para isso. E olhando para os olhos daquela jovem, eu pude ver que há muitos que estão no vale da indecisão, sabem que tem promessa de Deus, promessas manifestadas sim, mas ainda não foram reveladas, e quando não é revelado, nós não sabemos o que Deus vai fazer. Você não sabe a maneira que Deus vai fazer, você não sabe o tempo que Deus vai fazer, você não sabe o lugar que Deus vai realizar, e isso muitas vezes é desesperador, porque você não tem conhecimento. Mas o segundo altar é o altar da declaração das promessas. Esta noite você pode se aproximar do altar das promessas de Deus, e Ele vai revelar os seus projetos na tua vida. Aleluia! E Ele vai falar contigo, Ele vai te orientar, Ele vai te dar direção. Louvado é o nome do Senhor para todos sempre. Quantos estão entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. O terceiro altar é o altar do relacionamento, das promessas autênticas. Aleluia. Só que entre o segundo altar e o terceiro altar
existe algo que eu quero chamar a sua atenção nesta noite e dar aqui um subtítulo à ministração, voltando a Betel para adorar. E partindo desse subtítulo, eu posso dizer para vocês que entre o segundo e o terceiro altar, muitas vezes acontecem coisas inesperadas. Entre o segundo e o terceiro altar, vou perceber juntamente com vocês que a Bíblia Sagrada vai dar conta que Abraão, ele palmilhava sobre a terra de Canaã, caminhava na terra de Canaã, mas houve fome na terra e ele desceu para o Egito. Aí, atente bem, eu disse que nós ficamos, tem o segundo altar, é o último altar de Abraão, e então vai se estender por um período de tempo, e ele desce para o Egito. No Egito, alguns fatos vão acontecer, que eu gostaria de falar pormenorizadamente, mas eu não posso, eu quero apenas apontar, e você estuda depois em casa, no texto sagrado. Primeiro, quando Abraão decide ir para o Egito, ele está fazendo resistência, ele está desobedecendo a orientação divina. Segundo, quando ele vai entrar no Egito, ele conhece o costume do lugar, e ali havia o costume, se uma mulher fosse bonita, formosa, aos olhos dos homens da terra, a mulher era levada para o harém do rei, para ser esposa do rei, e o esposo tomava um fim, poderia ser morto. E Abraão, temendo isso, ele fez um acerto com a sua esposa na entrada da cidade, na entrada do Egito. Ele vai e diz para ela: olha, Sara, você é muito bonita, você é belíssima, você é lindíssima. Então, quando chegar no Egito, eles te tomarão e a mim me matarão. Então eu peço-te que não diga que és a minha esposa, mas diga a eles que tu és a minha irmã. Isso é uma falha, isso é um erro, porque se você aprofundar a exegese do texto, uma meditação do texto, você vai ver que Abraão, ele está sendo vaidoso e pensando na sua própria vida, quando o relacionamento conjugal traz no seu bojo, traz na sua vivência exatamente a ideia que o esposo deve dar a vida pela sua mulher. O esposo deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Outro dia, tempos passados, irmão Ismael, eu dirigi uma congregação e eu fui falar isso no púlpito e olhei para trás como eu virei agora, e tinha um diácono sentado na minha retaguarda, e eu disse: irmão, o senhor tem coragem de eu morrer pela irmã fulana? E ele levantou da cadeira e disse: não, eu não, que era primeiro, covarde, semelhante a Abraão, não atentou de cuidar da esposa, colocou a bichinha como escudo para se preservar. Então aí veja bem, Abraão começa a sair do propósito, primando mais pela sua vida, e isso vai ser vexatório, meus irmãos, para ele, porque a Bíblia diz que na hora que ele entra na terra do Egito, aí eu vou pontuar uma segunda coisa que a gente precisa ter cuidado. Elogio é bom, ser elogiado é bom, principalmente as esposas gostam de receber o elogio do esposo, do amado. É como é bom quando o esposo olha para a mulher e diz: como tu és formosa. A Rafaela está com medo de eu citar o texto de Salomão aqui, ela está com medo. Então veja só, é bom, meus irmãos, quando a mulher, a esposa, é elogiada pelo seu esposo. Porém, quando Abraão entrou no Egito, ele se depara com o elogio dos príncipes do Egito em relação à beleza de Sara. Na versão atualizada, vai dizer que eles se gabaram da beleza de Sara diante de Faraó. Na versão atualizada e corrigida, que é essa aqui, vai dizer que eles elogiaram, os príncipes de Faraó elogiaram a beleza de Sara diante
diante do faraó. Aí eu vou dar um conselho aqui para minhas irmãs e meus irmãos. Você que tem aquele maridão bonitão, você que tem aquela esposa abençoada, cuidado, não elogia na frente de quem vai estar planejando mal. Cuidado na hora de elogiar. Cuidado, porque foi só o faraó ouvir os seus príncipes elogiando Sara, logo ele mandou buscar, logo ele trouxe para si. Se não fosse por intervenção divina, Abraão tinha sofrido, Abraão tinha morrido. Logo, quando Deus intervém na situação, a Bíblia dá conta que houve enfermidade e houve uma revelação, e a conspiração de Abraão com a sua esposa foi descoberta. Alguém descobriu e logo o faraó mandou chamá-lo e disse: por que você mentiu? Por que você fez assim? Se tu tivesse me dito, não teria vindo tal situação sobre mim. Aí diz que o rei manda homens conduzi-lo até a saída da cidade e certificando-se que ele não voltasse para o Egito. Só que além desses pontos, tem um que é interessante. Eu estou pregando sobre uma trajetória de altares na vida de Abraão. Abri aqui um subponto, um subtítulo para dizer que é tempo de voltar a Betel para adorar. E é acerca disso que eu vou chamar a sua atenção. Além de todos esses erros, o erro mais dramático, mais intenso e mais relevante de Abraão é que ao longo da trajetória dele, todos os lugares que ele chega, antes de chegar no Egito, ele constrói um altar para invocar o nome do Senhor. Chegou em Betel, construiu um altar para invocar o nome do Senhor. Mas quando ele entra no Egito, aí dentro da visão bíblica e do que é costumeiro e de fácil entendimento para nós, Egito, sempre quando alguém quer dizer sai do mundo, irmão, e vem para Deus, alguém diz assim: sai do Egito. O Egito é símbolo de politeísmo. O Egito é símbolo de paganismo. O Egito é símbolo de irreverência para com Deus. O Egito é símbolo de mundanismo. O Egito é símbolo de pecado. O Egito é símbolo daquilo que não está em conformidade com Deus. E é exatamente isso. Quando Abraão chega no Egito, ele parou de edificar altares, ele parou de invocar o nome do Senhor. E talvez eu estou pregando para você que está no Egito, aqui no templo ou nas redes sociais aí no canal, ouvindo essa pregação. É hora de voltar para Betel. É hora de voltar para Betel para adorar o nome do Senhor. Ora, mãe. Aleluia. Voltar para Betel para adorar ao Senhor. O Egito ele tem essa capacidade, irmãos. É quase assim como que naturalmente ele faz isso com o crente. Ele neutraliza o teu potencial de adoração. Vocês querem ver na prática? Um crente bota ele no meio de uma grande multidão descrente. Tem alguns, não todos, generalizando, tem alguns que passam despercebidos. Fica lá no meio da multidão, vai embora. Ele não canta o hino, ele não diz uma palavra, ele não diz nada. Porque o Egito tem essa capacidade de neutralizar a convicção de adoração. Ah, irmão, o senhor está dizendo isso? Eu sei que tem muita gente. Eu qualquer lugar, eu sei, tem. Deus tem as suas reservas, mas eu prego e eu sei para quem eu estou pregando. Tem gente que está há anos num lugar e ninguém sabe que ele é crente. É um Abraão no Egito. Já começou a mentir. Já é orgulhoso, só pensa nele.
Tadinha da mulher está sofrendo. Essa noite o Espírito de Deus está falando com você e dizendo: é tempo de voltar a Betel para adorar a Deus. Aleluia! É tempo de voltar a Betel. Expulso do Egito, ele vai para Betel. E aí o texto que eu li com os irmãos, em Gênesis 13, vai dizer que ele fez as suas jornadas do Egito até chegar em Betel. Pela segunda vez ele está no altar que ele havia construído. E agora, depois de passar pelo vale no Egito, ele está no altar invocando o nome do Senhor. Aleluia! Invocando o nome do Senhor. E quando ele faz isso, Deus se revela para ele. Deus trabalha de uma forma toda especial, mostrando a maneira como age e a maneira como ele trabalha na vida do seu povo. Que maneira é essa, irmãos? Eu vou dizer aqui que qualquer um de nós poderia até ser um bom fiel, poderia até ser um bom funcionário, mas se o camarada passa por cima de uma ordem expressa do seu patrão, é difícil dele retornar e ser recebido. Por quê? Porque nós somos inquisitivos, nós somos juízes, nós julgamos mesmo, nós olhamos e somos sem misericórdia muitas vezes, mas aqui Deus revela a sua grandeza no altar do relacionamento, no altar do relacionamento das promessas. Quando Deus se relaciona conosco, não é como eu me relaciono com o meu semelhante, não. Deus não é inquisitivo, Deus não é só justiça implacável, Ele usa também de misericórdia, Ele usa de misericórdia, e é isso que Abraão encontra quando ele volta do Egito, em Betel, que ele adora o nome do Senhor. Ele encontra a misericórdia divina e Deus outra vez vai garantir a ele: Abraão, as promessas estão de pé. Abraão, as promessas estão de pé. Levante a sua mão para o céu. Por alguns segundos, com sua mão levantada, você que crê que as promessas estão de pé, eu não sei aonde você está, eu não sei se você está no Egito ou se você está em Betel, mas uma coisa eu tenho seguridade pela palavra de Deus essa noite: as promessas estão de pé, as promessas estão de pé, as promessas iniciadas, as promessas manifestadas, as promessas declaradas são uma realidade para a tua vida e para o teu viver. Se você acredita nisso, abre bem a tua boca agora e por alguns instantes adore o nome do Senhor. Aleluia. Se passamos pelo altar da manifestação de Deus, se passamos pelo altar do relacionamento com Deus, se passamos por esses altares, passamos também pelo quarto altar, que é o altar da providência. Aleluia! E aqui eu vou deixar para trás o texto de Gênesis capítulo 12 e vou andar com os irmãos até o capítulo de número 22, me parece, capítulo de número 22, que é o momento em que Deus chama Abraão e diz a ele: toma Isaque, o teu filho, e vai até o monte Moriá e oferece-me o teu filho em sacrifício. Ei, tem até uma canção de um cantor muito famoso que diz que ele estava entre a fé e a razão. O monte ou o altar da providência de Deus, ela requer de nós uma atitude de fé. Uma fé é deixar a razão e fazer aquilo que Deus manda. E em
Então ele está entre a fé e a razão, no monte da providência, subindo o monte com o seu filho, que ele tanto amava, que era um presente de Deus. Queridos, posso dizer que ele está levando consigo o filho da promessa, está levantando a garantia de uma descendência, estava levando o cumprimento de uma promessa que fora iniciada no primeiro altar, que fora declarada no segundo e que teve relacionamento no terceiro, mas agora para o quarto altar, ele está levando os seus sonhos, ele está levando os seus projetos, ele está levando tudo aquilo que é valioso para depositar no altar da providência. O altar da providência, pregador, porque o quarto altar é um altar de providência, é porque ele sobe o monte, o menino, criança, dizendo: papai, o negócio está meio assim diferente, sempre a gente traz um cordeiro para o sacrifício, mas agora, papai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo tudo, mas está faltando o cordeiro. Talvez com os olhos lacrimejantes, o velho Abraão olha para o seu filho, e no contexto da mensagem ele poderia dizer: meu filho, nós estamos subindo para o altar da providência. Meu filho, é assim mesmo, é para o altar da providência. No altar da providência, nobre diácono Naldo, você não sabe o que vai acontecer, é imprevisível o agir de Deus. Você não pode prever a maneira que Deus vai fazer, você não pode prescrutar o que Deus vai fazer. É o altar da providência, é desconhecido para nós, só que a Bíblia Sagrada dá conta que quando ele amarra o menino no altar e que ele levanta o cutelo, aí a voz do Senhor bradou: não faça tal coisa. E ele, estendendo a sua visão, ele vê um cordeiro preso pelos chifres, e vai ser o cordeiro do holocausto, do sacrifício. Essa noite eu não sei como você chegou aqui, mas nas trajetórias dos altares de Abraão, tem o altar da iniciação da promessa, tem o altar da dependência da promessa e relacionamento, tem o altar da ratificação da promessa, mas tem o altar da providência divina para a tua vida. E eu começo a pregar para você que saiu de casa dizendo: Deus, o que o Senhor vai fazer? Deus, quem o Senhor vai usar? Deus, como é que eu vou resolver isso? Deus, faz um milagre na minha vida. Você veio ao lugar certo, porque os céus estão abertos neste lugar, e quando o céu se abre, é altar, é altar, é altar, altar de providência. Altar de providência. Quem acredita, joga a mão lá em cima, abre bem a boca e celebra o nome do Eterno. Aleluia. Aleluia. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe a maneira que Deus vai fazer, mas Ele tem uma surpresa preparada para você. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga comigo: o Senhor é fiel, aleluia. O Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. O Senhor é fiel, aleluia. Oh, irmãos, como é bom servir a Deus. Abraão, na sua trajetória de adoração, quando ele dá o testemunho da sua fé,
Deus provém para ele o cordeiro. Tem muita gente aqui que está achando que vai perder tudo, mas você está no altar da providência divina. Você não vai perder nada, mas Deus está testando a tua fé, medindo a tua coragem, medindo a tua convicção. É como se eu estivesse tendo uma visão espiritual, e eu vejo o Espírito eterno com um instrumento de aferir altura, de aferir largura, de aferir profundidade, e é como se ele estivesse passando o prumo, passando em ordem, vendo o tamanho da tua convicção, o tamanho da tua fé. Abraão poderia desistir no começo, quando o menino falou: pai, aonde está o cordeiro? Para papai e mamãe, isso é desestruturante para qualquer um. Talvez eu não resistiria, eu ficaria com a razão, talvez você ficaria com a razão, mas Abraão não. Agora ele já tem experiências de altares com Deus, ele já tem experiências com Deus, e ele não fica pela razão, mas ele vai pela fé. Deus está chamando alguém aqui para agir por fé, por fé, por fé. Levanta-te, é pela fé que a providência, o milagre vem. Oh, aleluia! Aleluia! Ele está te chamando, levanta, é pela fé mesmo. Não importa quem vai dizer que tu é doido, não importa que vão dizer que tu está atrapalhado das ideias. Não, Deus está te chamando para viver pela fé, porque Ele está colocando diante de ti o altar da providência. Se coloca de pé em nome de Jesus, com a permissão do nosso pastor. Me permita orar com os irmãos. Eu quero chamar alguém aqui à frente, você que quer se aproximar do altar da providência de Deus. As irmãs do Monte Sinai, me ajuda. Se vocês me ajudar, vai ficar bem bonito, tá bom? Vamos cantar aquele hino, Fiel a Mim. Vocês sabem ele? Me ajuda aí, meu amado, você da mídia. Bota aí, tem a banda, a letra aqui que eu quero. Eu também não sei a letra não. As irmãs cantam e a banda toca. Os jovens queridos, vocês vão me ajudar também. Vocês aqui, a igreja, toda a igreja. É um coral que nós vamos fazer aqui, para nós refletirmos sobre a fidelidade de Deus. Por quê? Porque você está se aproximando agora do altar da providência. Para aí. Cadê aqueles que querem se aproximar do altar da providência? Eu sei que não é mais o nosso costume mexer com o povo, trazer à frente, mas eu quero chamar aqui à frente, porque eu tenho direção divina. Eu quero que se aproxime aqui aqueles que querem tocar e se firmar na ponta do altar da providência. Na ponta do altar da providência. Vem correndo, vem depressa. Deus quer te tocar. Aleluia. Vem para o altar da providência divina. Vem que Deus tem mistério contigo. Olha a igreja cantando. Vamos cantar, tá aqui, ó. Ofereço a ti, Deus meu. Pode vir. Você que quer segurar na ponta do altar da providência, chega aqui, chega aqui. Jesus vai fazer milagre. Ai, irmão, não sou crente. É você que precisa mesmo. Vem depressa entregar a tua vida para Jesus. O altar da providência é providência de misericórdia. Aquele que agarra na ponta do altar, a espada não vem sobre ele, a morte não tem domínio sobre ele, porque Deus é Deus de misericórdia. Vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
Já tem a minha oferta. É uma providência. Oferece a Deus nessa noite. Ofereça a ti.